Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Renato Malcher pela grande organização desse congresso. Eu acho que isso aqui é um grande momento para todos nós, momento no qual a gente espera que haja uma reflexão profunda para que a gente possa pensar aqui coletivamente nos rumos que se quer dar à nossa política atual. Né? Ouvindo o Zacconi falar e pensando, né, qual é o custo dessa política de drogas nas várias áreas. Estamos numa mesa aqui, 3 cariocas, né, falando da questão da guerra às drogas, e, de fato, o Rio de Janeiro é uma vitrine que eu considero hoje bastante equivocada, né, das políticas que estão sendo adotadas. Né? Ao mesmo tempo que se tem uma sensação, né, com a ideia das UPPs, né, de que está se pacificando, né, não está nada pacificado, mas a mensagem que se passa é que o Rio de Janeiro resolveu todos os seus problemas. O grande problema do Rio de Janeiro hoje não é mais o traficante, mas é aqueles que ficam ali nas ruas, sujos, né, incomodando, né, usuários de crack, que temos que limpar para os turistas poderem chegar para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. Então, o que a gente vive no Rio de Janeiro hoje é esse movimento, que é um movimento muito equivocado, para dizer o mínimo. Como professora de Direito Penal, muito me espanta, né, se a gente for fazer uma análise aqui, não só da questão dos danos que essa política proibicionista causa em relação à violência, os próprios danos ao nosso sistema jurídico e democrático de direito, que eu acho que esse é o ponto que aqui, como professora de Direito Penal, me cabe falar. Se a gente for fazer uma comparação em relação às leis, eu ia até trazer umas tabelas aqui, mas eu achei que, como o público era bem variado, que a gente deveria, depois eu posso até disponibilizar essas tabelas de uma pesquisa que recentemente eu concluí. Você vai verificar como o legislador trabalha os crimes, né, no Código Penal, historicamente. É impressionante se você for comparar a pena do tráfico de drogas com a pena de outros crimes. E usando esse exemplo do que o Zacconi falou, nós percebemos claramente que, em que pese o direito e o sistema jurídico, nossa Constituição diga que o bem jurídico vida, né, que esse valor vida, que supostamente nós todos deveríamos estar protegendo, é o mais valorado. Se você vai ver lá no Código Penal como se pune os homicídios, qual é a resposta que o Estado dá para esse tipo de violação, e se você for comparar com a estrutura jurídica criada para punir o tráfico de drogas, já começamos a perceber que tem alguma coisa errada. E quando eu vejo essa proposta, que, pelo que eu pude esclarecer, Zacconi, é para manter o 33 com uma pena já alta de 5 a 12 anos, né, mas para criar uma figura qualificada que seria o tráfico organizado com crime, tráfico unido ao crime organizado. E hoje se propõe uma pena de 8 anos. Vejam só, a pena de 8 anos para esse suposto grande traficante vinculado ao crime organizado, ela é superior, a pena mínima, né? Ela é superior à pena mínima de homicídio. Então, assim, alguma coisa está fora da ordem, as pessoas não estão dando conta disso, né? Os nossos políticos estão aprovando leis nos congressos que violam a própria Constituição. Né? Mas nós não estamos conseguindo reagir à altura. A própria incriminação do usuário já é uma contradição com o nosso sistema jurídico. Então, Zacconi, a descriminalização para mim hoje do usuário é uma questão que não tinha nem que estar sendo discutida mais. O Supremo tem que julgar e tem que descriminalizar, porque é absolutamente contrário a qualquer Estado democrático de direito. Então, eu vejo que a nossa bandeira hoje tem que ser claramente discutir juridicamente a necessidade de se descriminalizar toda e qualquer intervenção em punição ao usuário, porque é inconstitucional. E que, do ponto de vista da saúde pública, você está impedindo ou dificultando o próprio acesso daqueles que assim desejarem, né, de forma voluntária, acesso a qualquer tipo de tratamento. Então, você, ao ameaçar com uma pena um usuário de drogas, o custo disso para a saúde pública é muito alto, porque gera uma desconfiança em relação à própria questão do acesso e da busca por ajuda, se assim
desejar. E para os que têm um consumo não problemático, um consumo que não vai interferir na vida de ninguém, que não afeta a vida dessas pessoas, o que o direito penal tem que ir lá interferir em relação a essa conduta? Né? Então, eu acho que a gente tem que superar, já, para mim, eu considero superada a discussão da descriminalização. Já tem que ser, e o Supremo vai ter que decretar, e eu tenho confiança que vai fazê-lo. Tá? Tenho confiança, porque também, se não fizer, nós devemos ir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e questionar essa discussão do Supremo, que eu acho que é um ponto também que temos que fazer, claro. Nós temos tratados, convenções internacionais que garantem direitos e servem para quê? Se nós não instrumentalizarmos esse a nosso favor. Então, eu acho que o discurso jurídico aqui tem que ser utilizado para garantir direitos e não para restringir direitos. Mas o que está acontecendo hoje, se nós não resistirmos, é exatamente o contrário. É o discurso jurídico e essas leis aprovadas, sabe-se lá com base em que acordo, aqui pertinho, ali no final da avenida, né? Sabe-se lá com base em que acordo que estão se aprovando isso. E aí isso nos leva à questão dos dados, né? Hoje nós verificamos já, e o número de pessoas encarceradas por tráfico de drogas é altíssimo. Tá? Vai chegar aos 30% em breve. O tráfico hoje é o que mais encarcera pessoas, só perdendo para os crimes patrimoniais, que, na verdade, já historicamente, isso não teve nenhuma mudança. Mas o tráfico é uma mudança, porque o tráfico é um crime de incriminação recente, e o crescimento é muito rápido. O tráfico, em breve, irá ultrapassar os crimes patrimoniais na sua representatividade no sistema penitenciário, justamente porque o percentual de crescimento do número de presos por tráfico é inferior ao percentual crescente de presos em relação comparativa entre crimes patrimoniais e tráfico. E aí, com essa medida de aumentar para 8 anos, nós vamos ter sistemas carcerários que já não dão conta do problema, que só vão estar mais pressionados e com mais dinheiro sendo investido, ou não investido, desperdiçado, nesses nossos sistemas penitenciários. Então, eu queria chamar a atenção, quando se fala de guerra às drogas, a guerra às drogas ela também tem um local de depósito dessas pessoas. Né? Essas pessoas são encarceradas e são depositadas em locais sem a menor condição de receber essas pessoas. Fora que pouco se fala também, especialmente na área da saúde, embora tenha havido esforços mais recentes em relação a isso, nesse projeto sedizente, né, para proteger a população, a saúde, as famílias, a propriedade, sei lá o que eles querem proteger, do PL do Osmar Terra, não há uma linha em relação, por exemplo, à assistência e ao tratamento, ao apoio para aquelas pessoas encarceradas que têm um problema de dependência química. Né? Então, a gente está chegando a um ponto que eu entendo estamos beirando um retorno a uma sociedade totalitária. Nós estamos beirando um grave ataque ao Estado democrático de direito. Porque o que vem do Congresso, a política que está se fazendo, e nós devemos resistir, ela é contrária a toda e qualquer, não só Constituição e ordenamento jurídico interno, mas ela é toda contrária a princípios básicos de direitos humanos. O discurso dos direitos humanos ele não é aceito no órgão internacional da ONU. E aqui no Brasil também, vocês reparem que os direitos humanos pouco fala, né? Tem essas barbaridades sob dita, e em termos da instituição, das pessoas que estão lá ocupando os cargos e falando de direitos humanos, esse assunto de drogas tem a maior dificuldade para entrar na pauta dos direitos humanos do ponto de vista oficial. Por que isso? Nós não podemos aceitar. E aí vai a questão. Tanto do ponto de vista, portanto, jurídico, constitucional, nós temos que transformar esse sistema, e eu, particularmente, estou de pleno acordo com o Zacconi, que nós temos que, sim, que buscar a regulamentação da venda de todas as operações envolvendo as drogas hoje ilícitas. Não faz o menor sentido, nem racional, nem utilitário, não faz o menor sentido. Com essa política atual, nós não reduzimos a violência, nós só aumentamos o número de usuários, porque se nós compararmos com o que tínhamos no final da década de 80 e como está hoje, só cresceu. O Brasil não era um país que tinha problemas graves de dependência, de uso abusivo de drogas. Hoje nós temos esse problema, não nessas proporções que se diz por aí, né? Imagino que outras mesas vão tratar desse tema, mas certamente a própria política proibicionista foi a que causou esse aumento, porque ela retira as pessoas da assistência. Quando você
você usa o direito penal para tentar reprimir condutas que você considera inadequadas, você retira de outros setores a possibilidade de contribuir para a minimização dos conflitos e para apoio em relação às necessidades eventuais, certo? Se for o caso. Então, eu queria, já encaminhando para a conclusão, dizer o seguinte: o que se tem hoje nesse país é uma pressão por aumento de penas, uma pressão por direito penal, por mais direito penal, e para o usuário eles não têm mais coragem de dizer direito penal, né? Mas aí é a internação compulsória, que é um direito penal camuflado com menos garantias. Você está encaminhando as pessoas para instituições totais. É aquela ideia, prisão, manicômio, é a mesma lógica, e você está retrocedendo nesse sentido. E o que está por trás disso? Gente, o que está por trás disso é dinheiro, é verba, é interesse econômico. Nós temos que denunciar isso e temos que batalhar por uma transformação. O dinheiro que se gasta hoje com o encarceramento crescente de traficantes de drogas, que no último levantamento que eu fiz, e esse levantamento dos custos é um levantamento, vamos dizer assim, modesto, né? Ele não leva em conta efetivamente, até porque os dados são muito pouco claros, né, nesse sentido. Então, o que nós gastamos por preso anualmente, numa estimativa assim, bastante limitada, é superior o que nós gastamos mensalmente com alunos no ensino médio. Basta fazer o cálculo. Tá? Ou seja, você está gastando dinheiro para uma formação em pós-graduação na criminalidade, que é isso que as prisões servem, e você não está investindo dinheiro em educação. Você está se gastando fortunas com sistemas penitenciários que não deveriam, metade daquelas pessoas praticaram crimes sem violência, não deveriam estar presos, e você está investindo dinheiro para transformar as pessoas em seres que vão retornar e vão dar uma resposta à sociedade comparada ao tratamento que essa sociedade deu a essas pessoas quando as enviou de forma injusta para aquela penitenciária. Então, eu concluo dizendo que, acima de tudo, a gente tem que aqui convergir, não só, eu digo, na luta cotidiana nossa, enquanto acadêmicos, professores, policiais, pesquisadores, área de saúde, políticos, por que não, né? A gente tem que pensar com todos os argumentos. A gente tem que aí organizar um movimento de resistência que tenha que cobrar dos nossos políticos e também dos nossos tribunais, no nosso dia a dia, e não aceitar essa imagem que está sendo vendida, porque é uma política inútil, sangrenta, autoritária, violadora de direitos e, acima de tudo, do ponto de vista meramente econômico, ela é uma política que traz mais danos e mais gastos do que gera resultados. E aí vocês me perguntam, ora, mas por que então será que nós estamos gastando tanto dinheiro em prisões, né, e não estamos gastando em outra área? Ora, o grande alerta, e aqui eu saúdo Julita Elengruber, que, na plateia, que tanto tempo estudou prisões, né, Julita? Nós teremos na semana que vem um debate sobre a privatização das prisões. Eu quero deixar aqui no final da minha fala um alerta. A política de drogas hoje está sendo um instrumento utilizado para prender cada vez mais gente e também para desviar dinheiro, né, como já falei, em relação a essa internação compulsória, que é muito mais custosa e menos eficaz do que você fazer tratamento, oferecer tratamento voluntário para aqueles que assim necessitem e desejam, aberto. O que está por trás disso hoje, gente, infelizmente, é um alerta que eu deixo hoje, que eu acho que é um aprofundamento que a gente vai ter que fazer aí para o futuro, que é a discussão do movimento ainda silencioso de privatização das nossas prisões, porque isso dá muito dinheiro. Isso dá muito dinheiro. Então, nós temos que resistir, não só em relação à necessária argumentação jurídica de direitos humanos, argumentação de saúde pública, argumentação de resistência a esse autoritarismo, mas também nós temos que perceber os interesses econômicos que estão por trás dessa política. Porque a população tem um pensamento conservador, porque ela é instrumentalizada pela mídia em relação a essas pessoas que desejam obter benefícios pessoais dessa política. É necessário que nós estejamos muito bem conscientes disso para conseguirmos efetivamente transformar a nossa política. Obrigada pela atenção de vocês.